Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No programa de hoje nós temos o quadro Reflexões de A a Z com os seguintes temas: sorte, servir, silêncio e serenidade. Como vocês podem perceber, todas iniciadas pela letra S. Sorte, azar, acaso, fatalidade, destino. O que há de verdade aí? Né? Seriam também superstições, poderíamos colocar nesse conjunto. Servir, quem é o nosso Senhor? Servirmos a Deus ou a Mamon, como está lá no Evangelho? Servirmos aos interesses da alma ou somente aos da matéria? Servirmos somente a nós mesmos ou também já conseguimos servir aos nossos semelhantes? São questões para serem analisadas aqui. Silêncio. Em muitos centros espíritas, uma plaquetinha na parede que diz: o silêncio é uma prece. E Baltazar Gracián Morales diz que o silêncio é o santuário da prudência. Ok. Mas o ativista negro-americano Martin Luther King dizia que o que o preocupava não era o grito dos maus, porém o silêncio dos bons. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Allan Kardec perguntando por que tão frequentemente a influência dos maus se sobrepõe ao dos bons. E os espíritos instrutores responderam que pela fraqueza destes últimos, os bons, porque os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. Quando estes quiserem, eles preponderarão. Então, de tudo isso nós falaremos a seguir no Diálogo Espírita, número 547. Faltou ainda mencionar serenidade, porque manter a calma e a confiança nos momentos mais difíceis faz parte da inteligência emocional que nós falamos num quadro recente, ok? Então, segue o nosso programa a partir de agora com reflexões de A a Z. Vamos começar então nossas reflexões de A a Z, vamos direto ao ponto, com a primeira dos subtemas aí, se quiserem chamar assim. Vou perguntar para a Rose aqui: sorte, existe sorte na vida? O que o Espiritismo nos fala? Sorte, azar, boa estrela, ao acaso? Nós temos duas acepções possíveis, né? Ou conteúdos possíveis para o termo sorte. Primeiro, sorte é destino, depois sorte ou azar. No sentido de sorte da vida, né, ou destino, nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos, e em nossas reflexões a gente consegue observar bem a veracidade desse ensinamento, que destino é simplesmente o planejamento espiritual, ou sorte traçada, é o planejamento espiritual antes da reencarnação, que você muda todo dia de acordo com a maneira como você age, melhorando ou piorando a sua sorte, o seu destino. Sorte ou azar é consequência, em parte, dessa compreensão inicial. Muitas vezes aquilo que nos acontece, que parece um profundo azar, deu tudo errado, nós descobrimos depois que, na verdade, nos afastou de umas tantas consequências negativas que resultariam inevitáveis. Então, muitas vezes o que nos parece azar ou falta de sorte é a providência divina agindo em nosso favor. E aquilo que parece sorte na vida diária, ganhar um prêmio de loteria, não é? Conquistar uma grande posição, conquistar fama, nem sempre leva as criaturas às suas melhores realizações de felicidade na Terra. Porque quantas desgraças nós vemos jungidas, presas, àquelas situações que nós gostaríamos muito de atingir, atingindo a sorte grande. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação de Delphine de Girardin que é profundamente esclarecedora. Ela usa na tradução para o português, né, traduzimos como felicidade o termo que ela usa, mas se aplica bem à sorte. Ela diz que sorte, muitas vezes, é aquilo que nos causa profunda contrariedade,
que nos desvia dos caminhos que nós gostaríamos muito de atingir e que nos protege das consequências negativas das nossas próprias escolhas, que muitas vezes nos parece um profundo azar a morte prematura de alguém e, na verdade, foi uma providência divina para evitar males maiores daquela vida. Então, sorte e azar têm que ser entendidas do ponto de vista da vida espiritual, não apenas da vida terrena, da conquista das virtudes e das qualidades que permanecem conosco pela imortalidade afora, e não de circunstâncias temporárias em que a sorte grande às vezes nos traz um grande azar e a infelicidade ou o desastre nos desviam de caminhos que nos conduziriam à morte prematura ou a desgraças maiores. Tá bom, você me convenceu, mas deixa eu te fazer Não parece. Deixa eu te perguntar o seguinte, não tem pessoas que às vezes você falou que nem sempre e tal, tudo bem. E quando cai nessas, pode ser tudo exceções. Dá errado. Não tem pessoas que parece que tudo dá certo sem esforço. E outras ela batalha, ela tenta, ela estuda, ela trabalha, ela corre atrás das coisas. E tudo dá errado. E tudo dá errado. Tem. Isso deve-se a quê? Tem sim. Isso se deve, em primeiro lugar, ao planejamento espiritual. Aquilo que foi planejado para aquela existência. Qual é a qualidade, qual é o conhecimento, qual é a experiência que aquela criatura renasceu para adquirir? Se foi a virtude, por exemplo, da paciência, ela vai, e ela não tem, obviamente, senão não precisaria conquistar, ela vai encontrar em todas as circunstâncias da sua vida situações irritantes, frustrantes, para que ela aprenda a adquirir aquela qualidade que vai permanecer no seu espírito imortal. Existem pessoas que, sem o menor esforço, conseguem galgar altos postos. Parece que a sorte as abençoou. Entretanto, isso pode ser conquista de méritos anteriores, que as livram de privações que para elas já são desnecessárias, mas normalmente são tentações, são provas muito difíceis de vencer, porque é mais fácil você ser generoso quando você passou pela miséria, passou pela dificuldade, ser solidário, do que quando você conquistou com tanta facilidade as coisas que nem as valoriza. Então, ter sorte ou ter azar, na visão espírita, são coisas muito diferentes do que conseguir as coisas com facilidade ou com dificuldade. Tem muita sorte quem luta muito, muito, muito e adquire as qualidades morais para a sua eternidade. E tem muito azar aquele que consegue tudo facilmente, fama, fortuna, tudo que o mundo pode lhe conceder e esquece da construção espiritual que vai permanecer com ele para sempre. Servir. Convenci agora? Te convenceu. Kardec faz essa pergunta mais ou menos assim, que ele diz, por que as pessoas parece que são a vida inteira são perseguidas pela má sorte e tal, né? Mas é verdade, muita gente tem essa dúvida. Servir quem, como, quando? Então, o servir, né? Servir, ela é uma oportunidade que nós temos de fazer algo para nós e para o nosso próximo. E quando nós nos propusemos a servir, nos propomos a servir, nós estamos ali tendo um olhar para aqueles que caminham conosco. E também Emmanuel vai dizer, numa das psicografias do Chico Xavier, que aquela pessoa que está acostumada a ter tudo, a ser servida o tempo todo, ela não adquire experiência, ela não sabe, diante das dificuldades, se virar sozinha, solucionar as dificuldades. E, em vez, aquele que serve, aquele que tem um olhar para o próximo, aquele que tenta modificar, fazer o bem, ele adquire experiência. E com essas experiências, ele consegue ser mais perseverante, fazer os enfrentamentos dos desafios que a vida apresenta. Servir é servir um sorriso, é servir um aperto de mão, é ser gentil, é ajudar. Não só porque a gente acha que servir é fazer a caridade material, mas servir também é levar um copo de água para os nossos trabalhadores que ficam na rua andando,
num hospital, sermos voluntários para auxiliar num banho, numa alimentação. Servir é ser útil, é se sentir bem, é sentir parte dessa grande família que somos todos nós. Então, servir é aquela questão de trazer bem-estar, de ter consciência do amor para com o próximo. E quem serve será sempre o mais servido de todos. Muita gente acha que servir, você colocou bem ali, de que seja um passo além, seja uma virtude mais importante, como a caridade e tal. Na verdade, a vida em sociedade, ela obriga todas as pessoas a servirem umas outras, né? O alimento nos chega à mesa porque alguém, ela de certa forma, obviamente que está cuidando da sua vida, preocupada com a sua subsistência também, o seu ganha-pão, mas de certa forma ela está nos servindo, né? Toda a prestação, tudo que nós desfrutamos na vida material, e aí você estendeu para esse aspecto que vai além da matéria, tudo bem. Então é um conjunto de atitudes, de ações, de solidariedade, porque nós estamos vivendo, nós temos essa necessidade da vida gregária, né? Então já começa por aí, mas realmente existe um upgrade aí, existe um além, que é aquele realmente de às vezes renunciar um pouquinho aos seus próprios interesses, do seu tempo, do seu bem-estar em benefício do seu semelhante, seja dentro da família, seja fora da família, seja para um estranho, como você disse, né? Então esse servir aí é legal, é uma maneira mais, digamos assim, de um comportamento cristão, né? Por isso que eu coloquei lá na abertura, servir a Deus e a Mamon, aquela colocação de servir a matéria, ao dinheiro ou aos interesses do espírito, né? E também de servir somente a si mesmo ou servir aos demais. Bom, então nós vamos fazer um breakzinho e voltamos já com as outras duas palavrinhas, ok? A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Nosso Reflexões de AZ, agora nosso segundo segmento, nós vamos falar sobre silêncio e depois sobre serenidade. Rose, silêncio. Não. Posso falar? Pode. Agora eu permito, mas o silêncio tem os seus momentos, né? Com certeza. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, coloca muito bem a questão. Ela nos relembra que no momento da sociedade atual, do nosso tipo de vida atual, nós somos demandados simultaneamente por uma série de estímulos. E nos aturdimos ou ficamos apáticos, muitas vezes nos perturbamos, nos inquietamos com essa situação social, profissional, pessoal que enfrentamos. Não damos conta da demanda. As mulheres, especialmente, às vezes com dupla jornada, casa, família, profissão, parece que tudo conclama a sua colaboração e nada ajuda. Então, é importante termos alguns momentos, todos nós, de silêncio interior, de reflexão, nos retirarmos, aurirmos novas energias, meditarmos, lermos um bom livro, ouvirmos uma música, andarmos em silêncio, né, de pé descalço num parque, até
recobrarmos nossa energia. Moisés ficou em silêncio quando se retirou para o monte e ouviu, né? Recebeu depois e pirografou na pedra os 10 mandamentos. Mas precisou depois o quê? Voltar para o meio do povo e usar toda a sua voz para aplicar aqueles ensinamentos e coibir os desmandos. Jesus se retirou para o deserto, assim contam, né, os evangelhos, em meditação antes de iniciar propriamente seu ministério. E depois, entretanto, enfrentou a multidão e nos deixou com a sua palavra a poesia do Sermão do Monte, por exemplo. Então, o silêncio é importante como pausa, como retemperar as energias. Aquela plaquinha que diz o silêncio é uma prece, que o Wilson bem colocou na abertura no centro, é uma falácia. Porque enquanto todo mundo está quieto forçadamente, muitas vezes cada mente está ocupada com as suas ninharias do dia a dia. As mentes não estão aquietadas, não estão serenas. É preferível, às vezes, alguns momentos de burburinho de conversa, gentil, né, educado, em voz baixa, de pessoas que se reencontram, do que um silêncio forçado. Mas a palavra e o silêncio têm que ser, acima de tudo, oportunos. Cada coisa tem o seu momento apropriado. Ficar em silêncio, quando algumas pessoas caluniam e perseguem alguém que é indefeso ou mais fraco, mesmo em nossas casas, mesmo em nossas comunidades, é uma covardia imperdoável. A sombra se alimenta dos falsos silêncios, daquela conversa murmurada em que nada é trazido claramente à sombra e ocasiona as ruínas de reputações com essa ação que fica impune porque se protege na obscuridade. Então, a palavra bem colocada, ela precisa comparecer. O momento de silêncio é silêncio interior para ter força e energia. Nas nossas relações sociais, se muito temos que ouvir, também muito temos o dever de falar. Quando no livro dos Espíritos eles dizem que os maus predominam porque os bons são tímidos, eles são muito generosos. Os bons não são tímidos, muitas vezes são covardes. Não têm coragem de enfrentar as situações claramente em que eles se indispõem, em que eles causam desconforto com a sua comunidade, trazendo à tona questões relevantes. Eu vejo isso muito claramente quando a calúnia se espalha, quando falam mal de alguma pessoa e a perseguem. Temos o dever moral de aclarar a situação e trazer à tona os fatos como tributo a Deus e à nossa consciência. Então, se o silêncio é de prata, né? A palavra bem colocada é de ouro. Isso aí nós estamos vivendo, temos em programas anteriores, a gente se manifestou aqui na nossa voz, na nossa abertura, em relação a essa situação em que nós estamos sendo coniventes com o erro, né? Não pode ser assim. O cristão, seja o homem de bem, para sintetizar, porque nem todo mundo é cristão e isso não quer dizer que ele não tenha condições, não seja uma pessoa virtuosa. Mas o homem de bem, de responsabilidade, que realmente quer ser útil à sociedade, ele não pode conivir com o erro. Com certeza. Então, fazer vistas grossas, se omitir, quando ele deveria levantar a sua voz, como a Rose disse, é imperioso, não é aceitável. Claro que não somos nós que julgamos, mas a gente vê o quanto de prejuízo pode causar a muitas pessoas esse tipo de comportamento. Bem, Mariana, e serenidade? Olha, muito bom, né? A característica de uma pessoa serena é aquela que não se abala diante da dificuldade. Diante de uma discussão, o sangue não ferve, não sobe pela cabeça, não é impulsivo. Ele sabe agir com sabedoria. E Joana de Ângeles, numa psicografia de Valdo Franco, ela vai dizer assim: serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal, passo a passo. Então, a nossa serenidade, nós devemos buscar. Se eu sou aquela pessoa explosiva, que vive brigando, que vive achando ruim, reclamando, eu devo parar. Se eu não consigo, procuro ajuda de terapeutas, mas fazer o silêncio.
refletir o meu comportamento e procurar ter atitudes mais sábias, atitudes menos explosivas, menos agressivas. E a serenidade é essa conquista, quando nós chegamos lá, nós já ganhamos a metade da luta na nossa vida, porque a serenidade é o progresso nosso moral, evolutivo, de sabermos relevarmos, de sabermos silenciarmos no momento certo e de falar também no momento oportuno. Então, a serenidade é quando nós não nos abalamos com as diversidades, com as calúnias, com os perigos, com os traumas. Então, ser sereno é se comportar de forma tranquila. A serenidade ela é um remédio que deve ser empregado em muitas situações. Por exemplo, não só no momento da raiva, mas no momento da dor, do sofrimento. Porque o que adianta o indivíduo se desesperar? O desespero faz com que ele se desequilibre, ele perde toda a possibilidade de um raciocínio claro, de refletir, de avaliar melhor a situação e de buscar soluções. Então ele acaba envolvido por um desequilíbrio. A serenidade é a calma necessária para que a pessoa busque caminhos alternativos às vezes, ou pelo menos, que nós falamos aí em outro momento, em relação à oração, à prece, né? É aquela busca superior para a gente se acalmar. Quer acrescentar alguma coisa sobre a serenidade, Rosa? Olha, a serenidade é dos fortes. Então, como toda força, ela se desenvolve com exercício. Se nós sentirmos realmente a providência divina agindo sobre o mundo e sobre nós encontraremos nessa conexão com Deus a força e a serenidade necessária para sermos resilientes. Eu sempre digo brincando que nós temos que ser como João Bobo, aquele bonequinho de plástico, sabe? Ele leva soco, ele cai, mas ele volta para o prumo. Ser teimoso nas posições que são corretas, sermos serenos, seguros da nossa postura, seguros da proteção divina, nos dá uma força para vencer os reveses da vida. É muito mais difícil ser sereno naquele que não tem uma fé sólida no futuro, mas naquele que tem é muito mais fácil. Por quê? Porque ele sabe que Deus está agindo, que as circunstâncias ao seu redor podem ser terríveis, mas que a pior coisa que na visão humana pode lhe acontecer é a morte repentina, o desencarne. E isso é só o retorno para casa, para a vida espiritual, para o lugar onde estão seus entes queridos. Então não é uma tragédia. Portanto, essa sensação de pertencimento a Deus e de que Ele controla tudo pode nos dar uma serenidade que resiste a todas as provas. Gostei muito dessa colocação aí. Dito de outra forma, é a fé. Né? Essa fé realmente forte, verdadeira, racional, essa aí não tem quem tire, tranquiliza e realmente. Por isso que eu disse que a serenidade ela abre a nossa alma, da receptividade às influências superiores. Com certeza. Né? São dos bons espíritos, mas também de Deus através deles. Muito obrigado pela atenção do nosso Reflexões de A a Z de hoje, e tem o nosso quadro complementar na sequência. Trabalho com alongamento de cílios, atendendo Curitiba e a região metropolitana. Se você quiser ficar ainda mais linda e charmosa do que já é, aproveite a nossa promoção e marque um horário pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós, no terceiro milênio de hoje, o nosso tema é Deixai vir a mim as criancinhas. Lembrando primeiro da conduta e das palavras de Jesus para com as crianças. Diz São Marcos no Evangelho: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse.
E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Jesus, portanto, o exemplo todo de vida, não é? Acolhia as crianças com profunda amorosidade e paciência. Nós, neste terceiro milênio, vemos ao nosso redor ainda milhares de crianças que passam fome, que passam frio, que não tem alguém que as escute atentamente, que vivem em comunidades violentas, que muitas vezes perderam os pais, ou pelo desencarne, ou porque estão presos pelo tráfico, ou porque abandonaram a família. Temos ao nosso redor esses casos dolorosos. E o exemplo de Jesus nos fala ao coração, para que sejamos nós, as suas mãos, continuando a amparar as crianças diretamente. Hoje, com a permissão do nosso programa, nós queremos divulgar o trabalho da Associação Espírita Educação Fraterna, pedindo colaboração, mas principalmente convidando outras pessoas a darem atenção às criancinhas também. Como é que esse trabalho Educação Fraterna começou? Há mais de 10 anos, nós tivemos contatos no nosso agrupamento espírita com 4 crianças que estavam em profunda necessidade, os pais estavam distantes, um preso, o outro foragido, a mãe presa, o pai foragido. E a família, a avó, tios, não tinham condições de cuidar bem das crianças e pediram ajuda. Nós começamos um grupo, de trabalho por acolher na evangelização, procurar incutir noções de valores morais. Mas dali a pouco foram chegando outras crianças e nós observamos que elas vinham com fome, que elas vinham às vezes sem agasalho, que não tinham material e uniforme escolar, e foi preciso ampliar esse movimento de amparo, de maneira que elas tivessem um mínimo material para que o núcleo familiar pudesse mantê-las com alguma segurança. Com mais algum tempo, notamos, e por sugestão de alguns companheiros, que as suas dificuldades escolares eram tremendas, porque não havia no ambiente doméstico, muitas vezes, alguém em condições de acompanhar as tarefas, de lhes explicar alguma lição, de lhes cobrar o estudo antes das provas, da mesma forma que nós fazemos em casa com nossos filhos e com os nossos netos. Então começamos a reunir alguns voluntários que fizessem um reforço escolar, especialmente em português e matemática, e ao mesmo tempo conquistassem a confiança dessas crianças, estabelecendo um modelo, um paradigma em que elas pudessem se espelhar. A nossa meta era principalmente mostrar que havia alguma saída, além do tráfico de drogas comum em suas comunidades, para o futuro, para ganhar dinheiro, para ter uma forma de sustento digna. Hoje nós temos 45 crianças, e desses 10 anos já temos alguns jovens da faculdade trabalhando, que voltam como voluntários, ajudando a evangelizar e ajudando a alfabetizar aqueles que, como eles, também precisam de ajuda. Nosso convite hoje, em Cristo e Nós, no terceiro milênio, é que prestem atenção, olhem ao seu redor, no seu prédio, no seu bairro, numa escola próxima, se informem. Alguma criancinha precisa de ajuda? Podemos organizar um pequeno grupo de voluntários, começamos com 1, 2, 4, somos pouquíssimos ainda, e há 10 anos não falhou. Isso está ao alcance de qualquer um de nós. Alguém no nosso prédio, na nossa vizinhança que precisa apoio e ajuda. O nosso convite de hoje é: vamos amparar as criancinhas, sendo os braços de Jesus amorosos a socorrer o futuro da humanidade. Muita paz.